Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações, eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. O juízo do Evangelho. Em outras palavras, que o Evangelho vem a julgar-nos, a definir-nos, a declarar umas coisas. A palavra juízo significa determinar, definir um assunto, uma dúvida, aclarar uma situação. Quando você está numa corte, está aplicando juízo. Juízo é para dizer o que é verdade e o que não é verdade, aclarar uma situação. Assim que o juízo do Evangelho é aclarar o bem que há em ti e o mal que há em ti. Exercitar-te os sentidos do conhecimento do bem e do mal. Agora, vamos ver sobre um juízo muito importante. E quero que me preste atenção, porque este juízo vai levar este ministério com um poder mais claro que nunca. Este juízo que vai te ajudar em tua vida pessoal, a mim e ao ministério, por todas as partes do mundo. É bem importante esse juízo, portanto necessito que tomes nota, que vejas o que vamos falar. Este se chama o juízo aos anjos. O juízo aos anjos. Vamos começar com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, para ver o que Paulo nos fala neste primeiro capítulo. O juízo aos anjos. Há um juízo que a igreja de graça tem que tomar sobre os anjos. Bem, o capítulo 6, verso 1 em diante. Ousa algum de vós, quando tem algo contra outro, ir a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sois indignos de julgar coisas muito pequenas? Ou não sabeis que haveremos de julgar aos anjos, quanto mais as coisas desta vida? O apóstolo Paulo, ele falava aos coríntios, falando de uma igreja carnal que não entendia muito, mas por isso tinham esse tipo de problema. Porque no capítulo 5, fala de um abençoado que havia caído em fornicação. E eles não souberam tratar com este irmão. E então aqui ele tem que fazer menção. Vocês, não há um sábio entendido entre vocês que saiba tratar com essa situação que ocorreu a nosso abençoado irmão? Porque faltaram com respeito a ele ou fizeram sofrer quando teve uma situação de carne, que nós estamos supostos a tratar com mais sabedoria. Então Paulo disse: vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? A pergunta é: pastor, quando vamos julgar o mundo? Porque no paraíso ninguém vai julgar o mundo está aqui embaixo. A igreja, Paulo disse, a igreja, olha, vocês, Paulo não pôde, mas Paulo disse, vocês, a igreja, vão julgar o mundo. Anteriormente, a igreja não pôde julgar o mundo. Antes, o mundo é que está julgando a igreja, pela condição em que ela está. Mas com este evangelho, nós vamos julgar o mundo. Por isso é que nosso ministério é mundial,
porque nós temos... E o que é julgar? Julgar é determinar, pôr claro, dividir, dizer isso é verdade, isso não é verdade. Ou seja, a igreja tem que julgar o mundo. Este ministério está para julgar o mundo. Por isso temos esse mapa aí. E estamos checando agora. E um dia, com a palavra da graça, nós terminaremos julgando o mundo corretamente. Agora, diz aqui também que nós vamos julgar aos anjos. Agora, onde você vai julgar os anjos? No paraíso? Ali você não pode julgar. Os anjos esperam que tu os julgues desde aqui. Nós somos anjos com corpo. Eles são anjos sem corpos. Então eles estão para serviço aos herdeiros da salvação. Mas eles têm que servir-te, mas você tem que julgá-los. Você tem que identificá-los como é que eles devem atender tua situação aqui na terra. Vamos ver o próximo versículo para ir nos envolvendo nesse juízo. Veja o que diz Efésios 1, 17 ao 23. Rapidinho agora. 1, 17 ao 23. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança que ele vos chamou, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a supereminente grandeza de seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação do poder de sua força, a qual operou em Cristo, ressuscitando dos mortos e assentando-o à sua destra nos lugares celestiais, sobre todo principado e autoridade e poder e senhorio, e sobre todo nome que se nomeia, não só neste século, senão também no vindouro. No que estamos agora, no vindouro. E submeteu todas as coisas debaixo de seus pés, e o deu por cabeça sobre todas as coisas a quem? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em tudo. Diz o verso 8, diz o verso 7 do capítulo 2 de Efésios, diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Diz que para mostrar nos séculos vindouros uma autoridade. Deus deu autoridade à igreja. Para que deu autoridade à igreja? Para julgar ao mundo e para julgar aos anjos. Veja como diz agora, em Hebreus capítulo 2, verso 5. Por que razão nós necessitamos entender este juízo? Hebreus capítulo 2, verso 5. Diz: porque não sujeitou aos anjos o mundo vindouro. O mundo o quê? O mundo o quê? Não foi sujeito aos anjos. Ele poderia ter sujeitado aos anjos, mas ele sujeitou a nós, a igreja. Por isso é que diz que ele deu autoridade a quem? A igreja. Então, diz para mostrar as riquezas de sua graça no século que? Vindouro. Ou seja, que no século vindouro não deu essa autoridade aos anjos. Foi dado a nós, a igreja, para que entremos de glória em glória. Nós estamos a ponto de entrar numa etapa, numa classe, potência e poder de crescimento espiritual. Porque lembre-se que quem leva isso é Deus. Deus leva de glória em glória. E não pode adiantar o tratamento, porque imagine, senão nos mata. Mas o que você fala aqui, que é conforme ao pacto, eles querem ver se você fala em sua casa. E se tu em todo tempo falas o pacto, então quando eles te veem nessa confissão, eles servem a esta confissão. Pois no Novo Testamento, Deus diz ao homem, à igreja, sua igreja, que este mundo vindouro foi posto debaixo da autoridade nossa, não sujeitou aos anjos.
senão que os anjos estão para que nós julgamos ao mundo e que nós julguemos aos anjos. Isso Jesus Cristo nos dias de sua carne demonstrou quando ele estava em carne. Ele o que tinha era anjos ao redor. Por exemplo, ele foi que fez o quê? Que Pedro andasse sobre a água. Ele foi que fez que comessem 5.000 pessoas numa cestinha de peixes. Esses são os anjos, porque como Jesus, que era Deus, entendia esse serviço, pois ele com a mente dava ordem aos anjos. E os anjos obedeciam e faziam milagres e maravilhas. Por isso, em Hebreus 2:4, veja o que diz: testificando Deus juntamente com eles, com sinais e prodígios e diversos milagres e repartimentos do Espírito Santo segundo sua vontade. Diz, testificando Deus juntamente com quem? Com eles, com os anjos. Os anjos são os que fazem milagres, por isso é que eles dão serviço e também castigam. Eles são duas coisas que eles fazem: eles castigam, dão serviço, causam acidentes, causam catástrofes, causam terremotos, causam situações com a natureza. Eles estão debaixo do controle de todas essas coisas. Aquilo que você semeia, 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 e chega um momento em que Deus vem através dos anjos e executam. Deus não faz milagres, Deus está em seu trono. Ele usa seus anjos. Você não tem problema com Deus. Deus não tem nada contigo. O problema são os anjos. Esse é o problema. Por isso é que temos que julgá-los corretamente para que eles não tenham problemas contigo. Veja o que diz o Salmo 103. Vamos ver características dos anjos. Salmo 103, rapidinho. Salmo 103. O verso 20 e 21. Veja o que diz. As características dos anjos dos céus. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em fortaleza, que executais o quê? Obedecendo a voz de seu preceito. Bendizei ao Senhor, vós, todos os seus exércitos, ministros seus que fazeis sua vontade. Vamos agora, Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, para que você veja outra característica deles. Êxodo, vamos ver, no capítulo 23. Capítulo 23, verso 20. Êxodo 23, 20. Diz: eis aqui eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho. Eles te guardam e te introduza no lugar que eu preparei. Eles são os que te introduzem nas boas obras preparadas de antemão que Deus tem para você. Verdade que nós caminhamos em obras preparadas de antemão, mas como você pode descobrir? São eles. Eles são os que têm que abrir a tua porta. Eles têm que guardar, têm que te guiar, mas eles fazem isso sem... Se você observar os requisitos, vejam quais são. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Ou seja, ele está submetido a uma diretriz que, se você viola, os anjos que o Senhor te envia, você sabe que é melhor que caminhe direito. Ele não tem problema com suas debilidades, o que ele tem problema é com teu coração. Ou seja, com as maquinações tuas e as tuas. Ele não tem problema com você, com tua debilidade. Isso é fácil. O problema é quando você maquina e começas a maquinar, porque as maquinações deles, eles detestam, porque o diabo é assim. O querubim era um maquinador. Eles não suportam o ventre. Porque te convém as coisas, planeja aí,
Aí a rebeldia. E eles não vão perdoar isto. Veja o que aconteceu com Jonas. Eles não tinham problema com a desobediência de Jonas, mas eles iam para o outro lado e ficaram loucos. Formaram uma tormenta. Formaram uma tormenta nos céus. E as águas começaram a sacudir contra o barco. E até o próprio injusto do capitão disse: olha, eu estou nesse negócio, eu não sei o que está acontecendo aqui. Aqui tem que haver alguém, algum fugitivo da justiça tem aqui. Porque eles não posso entender porque esse barco está assim, dando tanto problema. Olha, eles não param seu planejamento contigo. Eles não saem de cima de ti. Até que te ponhas velho, eles ficarão contigo e vão até o final. E com Jonas olharam o barco lá, e quando descobriram por lá uma baleia, aí é que você tem que ficar. Persistem no chamamento que te fazem. E naturalmente com Jonas foi tudo muito mal. Veja, no Novo Testamento com Paulo, como o anjo tratou com Paulo. Vamos a Atos capítulo 20 e 23. Não, 27. Atos 27. Paulo ia em um barco e o barco estava por naufragar e o anjo apareceu a ele e disse: porque esta noite esteve comigo o anjo do Deus de quem sou e a quem sirvo, dizendo por nome: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César. Eis aqui, Deus te concedeu todos os que navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que será assim como se me foi dito. Ou seja, que o anjo deu instruções a Paulo. Eu confio que como Deus disse o anjo, assim vai acontecer. Não vai perecer ninguém. Deus nos guardou. Esses são seres que você não vê. E este mundo subsiste por eles. São seres e para manifestar, olha, para falar com Paulo, você sabe as lutas que Paulo teve? Agora, o anjo vai falar um pouquinho com ele. Esses anjos falaram comigo em períodos de 5 anos. Às vezes Deus me deu visão, mas não me falou o anjo. Mas eu tenho tido momentos de dificuldade, ou seja, muito ocupado. E ouça isso, eu não posso estar assim muito preocupado, porque nós não estamos chamados a preocupar-nos pelas coisas, nós estamos chamados a confessar e os anjos são os que resolvem. E de momento passa um anjo, tudo está bem. Essa palavra que eu digo quando, só por dizer isso já me conserta tudo. Não há dinheiro, não há isso, mas abriu a boca, Deus diz, tudo está bem. Tudo está bem. Então, vamos agora buscar o verso em Colossenses capítulo 2, muito importante este verso, 18. Importante, é o vídeo bem importante, os que estão me escutando através do mundo, é bem importante esse verso, diz: ninguém vos prive de vosso prêmio, diga, meu prêmio. Agora veja como pode se privar, veja como pode se privar do teu prêmio. Diz: afetando humildade e culto aos anjos, entremetendo-se naquilo que não viu, em vão inchado por sua própria mente carnal. Atente bem, Paulo está dizendo, olha, tem gente que vai te tratar de privar do teu prêmio. Então, olha, veja como vão te julgar. Vão afetar tua humildade, porque uma pessoa que serve a Deus e os anjos estão dando serviço a ele, pois é humilde. Por exemplo, veja, nós conseguimos esse templo, mas quando nós dizemos, como dizemos? Graças aos anjos. E o dinheiro, como apareceu? De uma forma maravilhosa. Deus fez provisão. Você me ouve dizendo humildemente, irmãos, os anjos têm servido tudo, mas tem gente que pode julgar minha humildade dizendo, isso foi ele que lavou dinheiro, sacou dinheiro por aí. Eu não me explico. Por exemplo, eu nunca tenho dinheiro. Estou sempre semeando. Semeio aqui, semeio ali, semeio lá.
Portanto, eu não posso ter dinheiro para comprar. Se eu gasto tudo, eu sempre estou... O que está do meu lado sabe como que eu não é uma pessoa só. Todos que me veem, os ministros em minha casa, eu nunca tenho dinheiro. Eu tenho, neste dia. Mas eu nunca amontou por si, e por si, e por si. Acontece isso, eu nunca amontou. Então, de momento, eu vivo numa casa de $500 mil. E tenho um templo de $1 milhão. E temos um pessoal, equipamentos que são tremendos. E de onde me sai isso, irmão? Os anjos. Meus anjos é que fazem provisão. É uma forma que eles fazem. Agora tente-me bem. Eu tenho que cuidar-me que ninguém me tire o prêmio. Pastor, mas aqui diz, e dando culto aos anjos, ou seja, afetando humildade o quê? E culto aos anjos. Você sabe por quê? Porque eu tenho que dar culto aos anjos. Pastor, mas aí diz que não se dê. Não. Aí diz que aquele que está me observando, que não afete minha humildade e nem meu culto aos anjos. E o que é culto aos anjos? Culto aos anjos é reconhecimento ao que eles fazem por mim. Deixe-me explicar. Atente bem. Não estamos falando da meninice lá do Apocalipse de João. Que João lá se prostrou para adorar. Não estamos aqui adorando anjos. Nem adoramos a Deus, nós louvamos a Deus. Isso é honra. Aqui dão culto aos presidentes que se portam bem. Culto é honra, respeito. Não estamos falando de ajoelharmos, não estamos falando de idolatria. Vocês me dão culto e tem pessoas que formam uma gritaria. Ei! Isso é culto, isso é reconhecimento. Então você tem que ter cuidado que alguém não esteja te observando, privando-te do teu prêmio, porque isso é o que diz aí. Que ninguém vos prive de vosso prêmio, afetando humildade e culto aos anjos. Porque eles com uma mente inchada eles julgam mal. Que anjo que nada. É que essa gente está vendendo droga por aí. Assim eles falam de mim. Veja, aqui teve pessoas que pensando que nós estávamos lavando dinheiro. Nós perdemos um ministro que estava conosco, simplesmente por cometer o erro de convidá-lo à minha casa. Foi na minha casa e viu meu automóvel, olhou assim e viu todas as pessoas, os gastos, os programas de rádio e as viagens. E ele mesmo me disse: José Luiz, diga-me uma coisa. Como eu vou crer que uma humilde igreja que você tenha te dado tudo isso? Aí mesmo queimou o fusível dele. A mente se inchou. Eu disse: e onde você deixa essa mensagem? Eu não sou que tenho uma congregação de anjos com corpo. Eu tenho um serviço de anjos sem corpo. Ninguém te prive do teu prêmio. Por que você crê que o anjo servia a Paulo? Por que você crê que Paulo disse: muito em breve estou por ser sacrificado? Quem disse isso a Paulo? O anjo. E disse: muito em breve estou. Primeiro disse: depois de minha partida. Depois disse: muito em breve estou por ser sacrificado. Um anjo lhe falava. E teu anjo não te fala? Não te guia? E você é dessas pessoas que quando se encontra em problema, um momentinho, e te mete sozinho no quarto a pensar, porque os anjos você serve, você aí está assim, pera.
Por que essa situação está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo agora? Você tem que identificar, falar claramente. Eu entendo o anjo que estão para me dar serviço. Vocês ministrem o serviço a mim. Estou nesta vida e não posso e necessito o serviço de vocês. Pastor, é que eu não tenho para semear. O que você quer que eu semeie por você? Eu não posso dizimar por você. Isso você decide falar com teus anjos. Eu necessito semear, necessito que me dê dinheiro, porque vocês não estão me prosperando. Eu necessito que vocês definam como eu estou definindo e julgando a posição que vocês têm para comigo. Você se lembra da 1 de Coríntios 4:9 que diz que somos espetáculo ao mundo e aos anjos? Vamos terminar com Gálatas. Gálatas capítulo 6. Assim que cada um submeta à prova sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só com respeito de si mesmo e não em outro, porque cada um levará o quê? Sua própria carga. Cada um levará o quê? Você não vem para mim, olha, por que eu tenho que ir na tua casa orar pela tua família? Você não sabe orar? Você não tem anjos? Qual é a ideia que o pastor, vai na minha casa, pastor, venha visitar-me, pastor, eu estou enfermo. Isso é do sistema um mau costume de crentes encrencados, mal acostumados e crianças que nada difere dos escravos. Estão todo dia, pastor, ore por mim, e dando poder ao diabo. Cada um levará a sua própria carga. Tu não podes ativar teus anjos? Tu não tens boca? Tu não tens uma confissão que aprendeu para que você resolva teus assuntos? Cada um tem que ativar seus anjos. Cada um tem que julgar corretamente sua posição diante dos anjos que te servem. E ninguém te prive de teu prêmio. Esse é o nosso prêmio. Os anjos. Você não vê que este mundo não foi sujeito aos anjos, foi sujeito a nós? Por isso é que até agora o mundo não viu a igreja de Deus manifestada. A igreja é um faz-me rir. Você vê essas rádios aqui em Miami, isso é uma vergonha. Na forma que falam de Deus. Diz: o que é ensinado na palavra, faça partícipe de toda coisa boa ao que instrui. Não vos enganeis, Deus não pode ser burlado, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desmaiarmos. Assim que, segundo tenhamos oportunidade, façamos bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Principalmente a quem? Aos da família da fé. Então, a igreja está chamada a executar o juízo sobre o mundo. Temos que julgar o mundo, para que sim se posicione, ouça o evangelho. E o crente tem que julgar aos anjos que lhe dão serviço. Eles são os servidores de nossa salvação. Anjos que estão bem pertinho de ti e ouvem. Olha, para um anjo desse manifestar-se e falar audivelmente, isso é um processo que só Deus tem controle disto. Quisera eu toda semana, José Luiz, como é que tá? Bem? Mas eles operam através de sua palavra. Eles querem que você tenha um conhecimento, e através desse conhecimento
Nós, os pastores especialmente, necessitamos estar em linha com isto. Temos que estar bem claros. Por exemplo, uma igreja que ensina a graça em seu país, Paulo diz aqui, veja o que diz o verso: o que é ensinado na palavra, faça partícipe de toda coisa boa aquele que o instrui. E eu creio que os anjos veem isso. Os anjos dizem: olha, ele semeia no apostolado, vamos fazer com que semeie a igreja, porque eles são os que tocam. Sabe o triste que se põe a um pastor que não tem, ele está triste, está coxo, não tem como investir, não tem um bom programa de rádio, mas é que às vezes o pastor recolhe tudo e não semeia a quem o instruiu. Então, isso é um dízimo apostólico que está falando aí. Que cada igreja, imagine que nós, cada igreja no mundo, todas as igrejas, que cada um semanalmente entrou, isso aqui é para o governo de Deus. Deus está me mostrando isso. Isso vem logo. Porque para ter um governo, tem que haver uma finança. E os anjos, quando veem o que cada pastor, que cada congregação, que cada crente faz o que é correto, os anjos vão trazer prosperidade. Os anjos vão se mover. Os anjos te trazem milagres, milagres que você necessita. Os anjos vão executar a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que tu estejas bem. A vontade do Senhor é que tu venças em todas as situações. A vontade do Senhor é que tu vivas como o que Ele te chama, mais que vencedor. Paulo disse lá: meu Deus, pois, suprirá tudo que vos falta. Ainda que ele diz: primeiro, quando você me ouvir, meu Deus suprirá tudo que vos falta. Quando vocês cuidarem do meu apostolado, meu Deus suprirá tudo que vos falta. Assim que esse é o juízo aos anjos, eu espero e recebo que tu vai fazer bom uso de tua confissão. E o que fales aqui, fales em tua casa. E fales em todas as partes. Minha confissão é essa. Não pode estar se queixando. Imagina um crente toda hora se queixando: o que me aconteceu isso comigo? Que eu não sei, que tanto que eu vou na igreja. E eles ouvem uma queixa. O homem que nunca se queixa, aqui está o Senhor, eu tenho confessado isto e essa é a minha confissão. E que eles vejam que você está confessando o pacto. Por quê? É que esse mundo foi entregue em nossas mãos, não nas mãos dos anjos. Por isso é que diz: nós julgaremos aos anjos. Em vez dos anjos julgarem a nós, não, nós julgaremos aos anjos. Quando? Agora. Porque a palavra julgar, vou repetir, significa definir um assunto, definir uma dúvida, aclarar um assunto, determinar uma situação, determiná-la. E nesta noite estamos determinando que os anjos estão postos para dar-nos serviço. Diz em Hebreus 1,14: não são todos estes espíritos ministradores a favor dos herdeiros da salvação? Isso tem que definir-nos em cada uma de nossas vidas. Cada um de nós tem que estar bem definido em que estas coisas são assim, e são verdadeiras e funcionam. Ninguém te prive de teu prêmio, afetando humildade e teu reconhecimento aos anjos. Você sabe que esse verso eu não entendia antes? Ai, pai, porque as pessoas não escutam falando. Confessa que teus anjos te ajudam. Tem pessoas que veem as pessoas: pastor, não estamos dando culto aos anjos. Mas como uma pessoa está tão enredada com a palavra culto, a pessoa não entende o que é isso. Por exemplo, a igreja te fala: vamos ter culto na quarta-feira à noite, teremos culto no domingo pela manhã. E o que é culto? Porque nos reunimos a dar reconhecimento ao nosso Criador. Mas os anjos têm outro culto, que é que nós reconheçamos que os anjos nos servem. E fazemos assim. E temos que fazer isso com nossos anjos. Nós louvamos ao Senhor, damos culto, reconhecimento aos anjos, e vão nos ter em humildade.
de que não somos nós, não é nossa força a que fez, nem a que fará, é o serviço angelical. Porque o anjo vai adiante de ti e te introduz na terra, e você entra e te guia, e te guarda. Quando tu estás aonde deves estar, a ti não acontece nada. Quando tu estás onde deves estar, por isso é o caminho onde quiser que eu vá. Ele quer que eu saiba que eu posso estar aí e os anjos têm que me ajudar. Uma vez eu estava em Hartford, Connecticut, e eu me coloquei num lugar bem mau, e de momento vinham uns indivíduos que eu senti que estavam pegadinhos. Por avançar, eu dei volta assim, me coloquei num edifício abandonado, e quando entrei havia os indivíduos. E eu notei que vinham para cima de mim. E eu, em seguida, um pouco conhecimento que eu tinha naquele tempo, eu disse: anjos, em suas mãos eu estou. Desapareceram, parece que viram os chifres do diabo. E o diabo não tem chifres. Em Porto Rico, um comentarista que disse: me casei com o chifre do diabo. A proteção que você necessita. E você sabe que Paulo não podia tocar nele onde quer que ele fosse. Se metia por aqui, foi livrado das mãos, da boca do leão, foi livrado dos rebeldes, minha nação. Onde ele se metia, enquanto a Jesus Cristo, ninguém tocava nele, ninguém podia tocar, desapareceu no meio deles. Esses são os anjos. Os anjos cegam. Os anjos podem cegar a vista de uma pessoa para que não te vejam e para que não te façam mal. Eu sou testemunha disso. Muitas coisinhas que eu sei que o anjo, de momento, não é que eles operam na vista física. Se eles tocam em tua vista, você pode ver o mundo espírito. Como aconteceu com o profeta lá no Velho Testamento, que tinha temor e disse: Senhor, abra os olhos para que ele veja que eu estou bem acompanhado. E de momento Deus abriu os olhos e viu milhares de cavalheiros. Ai, Pai, essa é a proteção de Deus. Tudo está bem. Pois vamos estar de pé, e tenha bem claro que você tem que julgar bem a teus anjos. Diga quem está ao teu lado: tu estás bem protegido.